Semana passada vocês acompanharam a revisão na suspensão traseira do Hercólogos e nos freios. Nessa semana a gente vai fazer a mesma revisão ali nos freios. Eu espero que a gente consiga, se tudo correr bem, já fazer a sangria e colocar ele na pista de testes, porque daqui 3 dias o reverendo vem visitar a gente. Eu gostaria que ele pudesse dar uma volta. Por conta disso, Bianca, eu tomei a liberdade de hoje cedo, enquanto você estava na escola, adiantar algumas etapas aí que são bastante simples. Por exemplo, substituir o acoplamento do varão do câmbio. Coloquei a alavanca EMP curta pro Fusquinha ficar com ar esportivo. Por último, montei o acoplamento da coluna de direção e vocês podem observar que eu usei os parafusos antigos, os parafusos originais. E o motivo disso é muito simples. Ainda que essas peças da EMP elas sejam extraordinárias na questão de qualidade, algumas delas arrastam um vício, uma prepotência dos norte-americanos. Eles insistem em contaminar um projeto todo métrico com parafusos e em polegadas. Para muita gente isso daqui pode parecer somente um detalhe, muita gente vai ignorar que isso daqui é um parafuso em polegada, vai ficar feliz de ver um parafuso novo para substituir o parafuso antigo, mas para quem gosta de mecânica de verdade, eu acho que para a maioria dessas pessoas isso daqui é uma tremenda de uma falta de respeito ao projeto original. E eu não estou aqui defendendo o sistema métrico simplesmente porque ele não precisa de defesa, é um sistema 1 milhão de vezes superior ao sistema imperial. Mas sim, eu estou defendendo o quê? O respeito ao projeto. É a mesma coisa você pegar um ferro de Detroit todo imperial, todo em polegada e resolver colocar um parafuso M8 ali só para provocar os caras. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Pouco importa se eles querem mandar 4 parafusos, que mandem 4 parafusos no padrão lógico, no padrão racional, no padrão europeu. Isso não é uma crítica à qualidade do produto, mas sim a política ali, a pretensão que eles têm de contaminar qualquer projeto aí feito no padrão métrico com as benditas roscas imperiais. Bom, voltando agora à mecânica europeia, mecânica de vanguarda, eu estava observando aqui hoje pela manhã e esse terminal aqui ele tá com folga, dá para perceber no barulho. Esse daqui está tudo em ordem. E esse daqui, ele também tem uma folga. Não dá para perceber no momento que a gente mexe, mas existe uma folga aqui. Por conta disso eu já me antecipei e comprei os terminais que a gente vai precisar trocar. Já soltei o terminal, como eu já tive a oportunidade de mostrar nas outras vezes. Uma troca objetiva de terminal você assumir que o carro está relativamente alinhado, pelo menos para um ponto de partida inicial, e contar o número de voltas que você vai dar para soltar. Aqui, por exemplo, eu já dei uma volta, então eu vou contar o número de voltas que eu vou dar. 2. Muito bem, 20 voltas, então a gente vai rosquear o terminal novo as mesmas 20 voltas para a gente ter o mesmo referencial. Prontinho, o terminal externo da roda esquerda já está montado. E agora, usando a mesma técnica de contar o número de fios de rosca que existe aqui para dentro, a gente vai trocar o terminal interno do braço de direção direito, que é justamente o diferenciado onde fica ligado o amortecedor de direção. Prontinho, o terminal trocado, contado o mesmo número de fios de rosca aqui. Próxima etapa, soltar o cilindro mestre e a gente vai tratar da parte de freio. Tonela, por que você começou pelo terminal de direção? Particularmente eu prefiro, já que a gente vai trocar a parte do freio, eu prefiro começar pelas partes mais brutas para depois mexer com as peças mais delicadas. A gente sempre toma o máximo de cuidado possível, mas na eventualidade de uma chave escapar, bater aqui ou alguma coisa desse tipo, a gente não corre o risco de detonar uma peça que a gente acabou de colocar. Então, o que eu vou começar fazendo, mais uma dica aqui, não soltei o cilindro mestre do chapéu de Napoleão ainda. Antes disso eu vou soltar os caninhos de freio aqui. Para quê? Para
se eu primeiro soltar o cilindro mestre, depois fica difícil você segurar o cilindro mestre para poder fazer esse movimento aqui com a ferramenta. E ainda você precisa considerar, no caso de uma manutenção simples, quando você só precisa trocar o cilindro mestre, você não está pensando em trocar tudo igual a gente aqui. Então você não pode alterar a curvatura dos caninhos eventualmente originais do seu carro, simplesmente se você tentar soltar a porca do caninho com o cilindro mestre todo para lá e para cá. Agora chegou o momento da gente instalar o cilindro mestre novinho. Particularmente eu gosto dessa marca porque ela vem com essa guarnição aqui de borracha que recebe o tubo do fluido de freio desde do reservatório. Então aqui você não precisa ficar correndo o risco de adaptar, de ficar tentando tirar do cilindro antigo e nem nada do tipo. Prontinho, o cilindro mestre instalado, caninhos novos instalados, cano mestre aqui com o mínimo de dobras possíveis. Esse caninho que vai para a roda esquerda, ele veio talvez uns 4 ou 5 centímetros mais comprido do que o ideal, então eu acabei fazendo aquela curva ali. O outro da roda direita está perfeito, a Bianca pode mostrar, está indo direitinho até ali. A gente não vai montar agora os flexíveis, porque chegou o momento de a gente desmontar as rodas para troca das lonas e troca do cilindro da roda. Os rolamentos dos tambores de freios do Hercólabus aparentemente foram trocados há pouco tempo. E quando eu digo há pouco tempo, talvez nem 1000 quilômetros. Eu não conheço o histórico em detalhes da manutenção, mas os rolamentos estavam absolutamente novos. Então foi simplesmente uma lavagem com thinner e uma troca da graxa. Então agora a gente vai apertar esse daqui, por ser o modelo mais antigo, o sistema de porca contra porca, que a gente coloca uma travinha, que uma das abas trava a porca interna e a outra trava a porca externa. Todas as tubulações já foram montadas, conferi o aperto de todas e agora chegou o momento da gente fazer a sangria. Aqui eu tenho que trocar os conectores porque eu troquei a cebolinha por uma nova. E aqui provavelmente está com os conectores ainda do modelo 6 volts. O reservatório foi lavado internamente, tá? Todo o charme do Hercólabus é resumido por essa tampinha da skin. Agora chegou o momento que eu quero detalhar mais uma vez nesse vídeo, ainda que a gente já tenha mostrado de várias outras formas, várias alternativas de como você pode fazer a sangria. Mas certamente as habilidades para trocar as lonas, para trocar um cilindro de roda ou mesmo para fazer o diagnóstico são relativamente simples. A sangria não é complicada ou alguma coisa com algum segredo, mas normalmente a pessoa coloca algumas barreiras ali, fica com medo de não fazer uma sangria corretamente. Então hoje eu vou detalhar o melhor que eu puder e vou fazer da forma mais simples possível. Então a Bianca vai mostrar de novo o nosso reservatório de fluido. Vocês imaginem que é o equivalente numa casa à caixa d'água. Tá? A partir daí você tem toda uma tubulação hidráulica que leva a água para todas as torneiras que você tem na sua casa. Então a gente pode imaginar que cada uma das rodas, cada um dos sangradores de cada uma das rodas representa uma torneira. E o que a gente tem agora, nesse momento? A gente tem toda a tubulação cheia de ar.
inclusive o cilindro mestre, que ainda que não tenha um paralelo com a parte hidráulica da casa, poderia, a grosso modo, ser considerada uma bomba, um pressurizador ou alguma coisa do tipo. Então o que a gente vai fazer? O reservatório está no ponto mais alto do circuito hidráulico, da mesma forma que uma caixa d'água na sua casa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é abastecer esse reservatório. Eu acabei enchendo o reservatório porque eu conversava com a Bianca mais até mesmo do que eu devia. O que a gente pode imaginar sem mexer no carro, a gente vai teorizar agora. O fluido ele conseguiu descer até o cilindro mestre, que está em posição de repouso, não está fazendo nada ali. E os 4 sangradores, as 4 torneiras, elas estão fechadas. Então o fluido não vai sair daqui por nada, porque ali representou uma restrição para ele. Para que a gente comece a substituir o ar que está dentro da tubulação pelo fluido hidráulico, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a torneira mais afastada de toda a tubulação para que o fluido consiga preencher o cano mestre, que é aquele cano que vai até a traseira do Fusquinha, se divide naquela conexão T que a gente montou a semana passada e chegue finalmente na roda mais distante de todas, na torneirinha mais distante, que é a roda traseira direita. Todos os sangradores fechados, eu vou abrir justamente o mais distante de todos. Não vou usar a garrafinha nessa ocasião, por quê? Porque a gente vai fazer no método old school, no método elementar, no método essencial. Então somente com o sangrador solto, eu estou dando uma volta a mais nele aqui para que a mangueira fique voltada para baixo. Eu vou colocar um recipiente aqui, no caso eu estou usando um vidro transparente para facilitar a visualização. Sangrador aberto, e o fluido ele só vai descer no momento que a gente pressionar o pedal e bombear o sistema, porque cada vez que a gente pressiona o pedal a gente desloca um determinado volume de fluido pela tubulação onde ele encontrar uma passagem livre, que se tudo correr bem vai ser justamente pelo cano mestre. Agora que a Bianca me alertou que o fluido chegou aqui e demorou bastante, afinal ele teve que preencher todo o cano mestre, passar naquela derivação ali no T que está do outro lado do chassi, até chegar aqui. A gente gastou aí um volume considerável de fluido. Na verdade a gente gastou praticamente o volume maior de fluido que o sistema comporta, tá? Porque a partir de agora, quando a gente deslocar o ar que tem na outra conexão ali do T e na parte dianteira, provavelmente vai chegar próximo aí, mas do volume que está no cano mestre. Então agora a Bianca vai ficar de olho aqui. Eu tomei o cuidado de afundar o caninho aqui. Por quê? Porque cada vez que eu piso no pedal, eu desloco o fluido para o cano. Cada vez que eu tiro o pé, o cilindro ali dentro ele volta e ele acaba engolindo um pouco de ar de volta. Ele acaba aspirando um pouco de ar. Como a gente não quer que ocorra isso, a gente quer que fique somente o fluido limpo aqui dentro. Se a gente mantiver a ponta do reservatório mesmo princípio da garrafinha que a gente usa, se a gente mantiver a ponta do pedal e eu criar um vácuo relativo aqui, no lugar dele pressionar o pedal e tiver ar, o ar vai borbulhar e vai escapar para a atmosfera. Eu já desloquei uma quantidade considerável de fluido por aqui. É claro, pisando no pedal você não tem freio nenhum e a gente não vai ter freio enquanto eu não garantir que eu estou livre de bolhas de ar em toda a tubulação, em toda a parte hidráulica. Além disso, eu dependo do ajuste das lonas, do ajuste preciso das lonas, porque se o curso do pedal do pistão ali dentro do cilindro mestre ficar muito longo, a gente até preencher
o cilindro de cada roda e até deslocar, o curso ali acaba, você não consegue frear e você não consegue dar a pressão em todas as lonas da mesma forma. Então o que eu vou fazer? Mesmo princípio de sangria que eu fiz aqui, eu vou fazer agora na roda do lado de lá, depois eu vou fazer na dianteira direita e por último na dianteira esquerda, tá? Provavelmente eu vou ter um sinal de freio nessa situação. Depois que eu tiver feito esse procedimento todo, eu vou vir roda por roda e eu vou tentar fazer um ajuste aí fino, uma aproximação das lonas. Caso eu perceba que o freio já está quase que o pedal numa altura de segurança, numa altura de respeito, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa roda e eu vou dar uma repassada na sangria de todas elas na mesma sequência que eu vou fazer a primeira vez. O sangrador da roda que você tiver trabalhando. As outras três, o sangrador está fechado, tá? No momento que só vou abrir aqui, vou bombear, porque você tem que dar somente uma alternativa para o fluido, porque senão ele eventualmente ele pode tentar sair por mais do que uma passagem e ele não vai ter a mesma pressão, ele não vai ter a mesma motivação para sair da mesma forma nos dois. É por isso que é fundamental que você mantenha unicamente o sangrador que você estiver trabalhando aberto, os outros fechados. Por exemplo, se aquele de trás eu abrir ele agora, no momento que eu estiver pressionando o pedal, ele vai sair alguma coisa ali, talvez eu até perceba saindo aqui, mas eu vou acabar desperdiçando o fluido, a ideia não é essa. Então agora, isso daqui é todo o fluido que a gente desperdiçou até agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá dentro e vou bombear o pedal até deslocar pelo menos vamos dizer, o maior volume de ar. Na hora que o fluido começar a sair, ainda que tenha uma espuminha branca, a gente considera que a gente pode pular para outra roda. Pronto, a gente já conseguiu garantir que está saindo praticamente 100% de fluido por aqui. E agora a gente vai para a última roda. Quando a gente tiver garantido que está saindo só fluido pela última roda, é desejável que o pedal suba, mas não é uma coisa garantida, pelo motivo que eu já falei, as lonas podem estar muito afastadas dos tambores e ainda a gente pode ter ar no sistema. Então, garantindo que você viu o fluido vindo pelos 4 sangradores, a gente vai partir para o ajuste das lonas e depois uma nova sangria. Por que a sangria em 2 etapas? Porque estava tudo seco, porque a gente trocou tudo. Tá? É diferente de quando, por exemplo, estoura um flexível na dianteira, você, de forma recomendada, você resolve trocar os dois e fazer uma revisão aqui no circuito dianteiro, a traseira está pressurizada. Então o único problema que você tem de perda de pressão é aqui na frente. Ou como aconteceu com o Fusquinha Vermelho, que a gente teve um problema no cilindro da roda traseira, o freio desapareceu por conta daquilo, mas a frente estava mecanicamente íntegra. Foi simplesmente a gente garantir que eliminou o vazamento ali e pressurizou tudo de novo depois da operação da sangria. A sangria, quando está tudo seco com ar, é bem diferente do que a sangria quando você já tem o circuito parcialmente pressurizado. E por um motivo simples. Ainda que eu tenha garantido que só tem um sangrador aberto, cada vez que você pisa no pedal até embaixo e depois tira o pé, você tenta convencer o fluido a sair pelo sangrador que você abriu. Por outro lado, você comprime o ar, você pressuriza o ar nos outros 3 sangradores, o que não é legal, porque quando você pressuriza o ar, ele diminui de volume e o fluido que era para estar escapando todo por aqui, cada curso do pedal, cada deslocamento que você dá no pistão do cilindro mestre era para teoricamente todo o fluido sair por aqui, não. Deve sair mais ou menos 20%, porque o resto você amortece ele com a pressão quando você pressuriza o ar. Então você cria quase que uma situação ali que o fluido ele vai, pressuriza um pouquinho onde tem o ar e volta. Então, dica quando você está com o circuito seco, mexe de preferência com a mão no pedal até embaixo, dá uns 2 ou 3 segundos, puxa o pedal,
dá uns 5 segundos para que o fluido consiga descer do reservatório e preencher o cilindro mestre, mais do que ele tentar puxar o fluido que já está sendo naturalmente empurrado pelo ar que você pressurizou. A cada sangria que você fizer, vale a pena dar uma conferida no nível do fluido aqui, porque a partir do momento que ele cair e o teu cilindro mestre acabar engolindo ar de novo, você perdeu parte do teu trabalho ali e você vai ter que recomeçar praticamente do zero. Prontinho, as 4 rodas sangradas, estou pisando no freio até embaixo e não acontece absolutamente nada. Para não dizer que está igual quando a gente começou, a gente percebe agora que o cilindro mestre tem fluido pela própria pressão que o pedal apresenta, a pressão do deslocamento do fluido. Mas, mesmo com o pedal encostado ali no final do curso dele, as 4 rodas estão girando livremente. Aonde será que eu errei? Nenhum lugar. É a parte do procedimento, é assim, você tem que manter a calma, porque se agora você falar, eu fiz alguma coisa de errado, eu tô com o meu cilindro traseiro tá com problema, é o cilindro dianteiro do lado esquerdo, você acaba desmontando coisas, você acaba perdendo procedimentos que você já tem garantido aí e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, primeira etapa da sangria a partir do zero foi cumprida. A segunda etapa agora, que de alguma forma eu já desloquei, querendo ou não, nessas apertadas do pedal com o fluido em toda a tubulação, eu estou deslocando os pistões ali, de repente não tanto quanto seria necessário, mas pelo menos eu estou assentando as lonas e agora é o momento da gente ajustar as rosetinhas. Então aqui é só você acessar a rosetinha, e são duas na verdade, uma está aqui e a outra está aqui embaixo, e aí a gente vai aproximando a lona, vai girando a rosetinha e vai aproximando a lona do tambor para tirar a folga. Na verdade, quando você sentir que prendeu, você pode voltar 3 dentes da rosetinha, que é um bom ponto de partida para regulagem. A Bianca acabou de pisar no pedal do freio. Quando chega no final do curso, a gente sente prendendo levemente os tambores. Então a lona já está o mais próximo possível. O que a gente vai fazer? Dar uma repassada na sangria das 4 rodas, não esquecendo sempre de verificar o nível no reservatório ali. Dessa vez eu vou ficar aqui na roda, vou fazer a sangria e a Bianca vai bombear o pedal para mim. E finalmente o freio dá um sinal de vida. O pedal poderia ter ficado um pouco mais alto? Poderia, claro. Mas aqui a gente tem 2 detalhes a serem considerados. Primeiro, os tambores estão bastante gastos, particularmente o traseiro. A regulagem das rosetinhas já ficou bastante próxima ali do limite, tá? Então quando a gente tem uma situação dessa, o curso do cilindro da roda acaba naturalmente sendo maior e com isso ele consome um volume maior do fluido deslocado pelo cilindro mestre. Esse é um ponto. E outro ponto é que quando a gente faz a regulagem inicial e percebe o tambor prender, agora que o freio deu as caras aqui, a gente pode baixar o fusquinha e dar a primeira volta depois da revisão. Pronto, Bianca, hoje conversar com a gente. Bom, além naturalmente do teste dos freios que a gente revisou, tem os terminais que a gente trocou, tem o ângulo do facão e as buchas de PU que a gente montou aqui atrás, acoplamento da coluna de direção, a alavanca EMP a mais curta e o acoplamento do varão do câmbio. Nada disso coloca medo na Bianca, como ela mesmo
relatou. A única coisa que ela está preocupada é com aquele galão ali. Olha lá, agora ele tá mais quieto, ou alguma vibração aí internamente ao mesmo do assentamento das lonas. E ainda que ele tenha todo um histórico de freios conturbado, aí uma vontade própria, no momento que ele decide quando que ele vai parar, e não é o reverendo que decide com Hercólogos. A segurança é sempre relativa, a gente está com um barulho aqui que a gente não sabe a origem, talvez um lobisomem dentro do túnel, e ao mesmo tempo o que mais preocupa a Bianca tá aqui é o galão, que a qualquer momento pode transformar o Hercólogos numa versão do século 21 do Hindenburg. Bom, agora você vai fazer a tomada externa, Bianca. Eu vou com um olho na estrada e um olho no galão. Tem que tomar cuidado com o galão aqui, tem que ficar de olho o tempo todo. Eu preciso fazer um ajuste aqui na alavanca, afinal eu só montei ela praticamente numa posição aleatória e não tinha como testar porque o Fusquinha não estava andando. Então a gente está fazendo todos os testes agora. O que dá pra gente perceber logo de cara é que a suspensão está bem mais firme. A suspensão está bem mais firme tanto na traseira como na dianteira, pela questão da troca dos terminais. E o volante, ainda que esteja numa posição meio 10 para as 3 aqui, a gente consegue perceber uma certa firmeza no momento que você está dirigindo e uma certa estabilidade. Isso daqui depois é só a gente dar uma conferida no alinhamento, fazer eventualmente uma correção no alinhamento e um reposicionamento no volante, que aparentemente ele foi mexido aqui. Então agora, Bianca, eu vou te deixar ali na pista de teste para você mostrar o resultado final. Está bem espertinho até aqui para a idade dele, e
Aparentemente esse barulho dá a impressão que a gente está num Porsche 928, que tem o motor na dianteira e o câmbio na traseira. Então o eixo, que é como se fosse um equivalente ao cardan, mas é um eixo bem fino, ele passa por todo o túnel do Porsche, e a impressão que dá é que estourou um dos rolamentos, um dos coxins ali desse tubo, e ele tá com uma vibração. A gente sabe que não tem nada que gira, ou pelo menos não deveria ter nada que gira aqui dentro do túnel do Hercólogos, tá? Então eu acho que o barulho, no momento que eu desci e dei uma olhada ali atrás, o barulho vem da capa da ventoinha, alguma coisa relacionada ali à ventoinha. A gente está na batalha aqui, fazendo as lonas assentarem no tambor de freio, e isso daí não adianta você ficar freando com muita força, com muita violência, porque você vai acabar danificando mais do que conseguindo assentar as lonas. A gente ainda tem toda a tarde de hoje e o dia de amanhã para ficar tentando melhorar isso daí, depois fazer uma regulagem antes do reverendo aparecer aí para fazer o teste. Mas falando na questão do freio, se você fez todas essas etapas igual a gente fez, boa parte da manutenção nos freios, como vocês perceberam, é literalmente um exercício de fé, porque você tem que sangrar, não vai ter freio, você tem que acreditar que você fez a coisa certa em cada uma das rodas, em cada uma das torneirinhas, até o momento que você vai perceber alguma coisa do freio. Da hora que a gente saiu de casa até agora, o pedal já deve ter subido uns 2 centímetros, o freio está bem mais ele tá bem mais firme, vamos dizer, o pedal, porque antes você ainda sentia uma certa elasticidade, se é que a gente pode considerar dessa forma. A gente sentia uma certa o pedal cedia um pouquinho no momento que a gente começava a colocar pressão. Um outro ponto que é importante no momento que você for fazer uma intervenção quase que completa nos freios, por exemplo, não trocamos os tambores porque a gente não sabia como estava. Então no dia que o reverendo esteve aí, planejamos a troca de todas as peças aí que a gente conseguiu, tá? E por que não consideramos o tambor de freio? Porque caso o pedal, o freio não fique do agrado do reverendo, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar 4 tambores novos, em questão de meia hora, 1 hora que seja, a gente troca tudo, sem ter que se preocupar com flexível, sem ter que se preocupar até mesmo com a sangria. Vai ser só recuar as rosetinhas, encaixar os tambores novos e dar algumas voltas aí para as lonas reassentarem nos tambores novos. Particularmente eu acredito que mais um pouco que a gente andar, mais uns 10 ou 20 quilômetros, as lonas acabam assentando melhor, e antes da gente entregar o carro pro reverendo, a gente reajusta as rosetinhas e aí sim ele vai poder definir se ele vai querer a troca ou não. Bom, o vídeo de hoje ele finaliza por aqui. Nossa estratégia inicial era finalizar os freios hoje e a partir da semana que vem fazer uma regulagem básica no motor, mesmo porque a gente tá com a questão do carburador aí que está emprestado no Hercólogos, tá? O reverendo falou que quando ele vier aí ele vai definir o que vai ser feito, mas ele pediu para que eu nem mexesse na questão
do alternador, nem fizesse o upgrade que a gente tinha combinado anteriormente e também não fizesse a regulagem. Por outro lado, ele me tranquilizou falando que ele não vai levar o carro ainda, ele só vai trazer mais algumas peças pra gente fazer aí a montagem. Deu uma pane seca agora há pouco, a mangueira soltou aí e na hora que a gente ia sair com o Fusquinha ele parou. Agora eu acho que ele tá pronto para andar. Então, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Eu acredito que a semana que vem a gente vai ter a conclusão aí do Hercólogos, com a montagem do tanque, se tudo correr bem, e com a definição do que a gente vai fazer na questão da regulagem do motor. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Se vocês gostaram, deixem um joinha, compartilhem e até a semana que vem.